Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h14, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quarta-feira de cinzas. E o recado do André. Vamos lembrar que você que está pensando em trocar de carro, chegou o novo Nissan Kite, o SUV compacto com excelente custo-benefício. Você pode agendar um test drive na Nissan Aplauso Botucatu, ali na Dante Delmanto 1510. O telefone é o 3112-3995. Pode conhecer também o estoque de seminovos lá da Nissan. E tem uma promoção imperdível do Nissan Kicks Exclusive de 189.990 por 166.990. É o Exclusive mais barato que o Advance. 3112-3995, Nissan Aplauso Botucatu. 7h14, nós estamos recebendo aqui já no estúdio para a nossa entrevista número 853, a advogada doutora Jerusa Macedo. Doutora Jerusa, bom dia, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, satisfação é minha, eu que agradeço, essa oportunidade. Falar de um tema bastante importante, infância protegida, violência contra a criança. E existe aí uma campanha sendo feita, está no início, e eu gostaria que a senhora falasse a respeito dessa campanha, o principal objetivo, e passasse para os ouvintes do primeiro jornal tudo o que está acontecendo, por favor. Essa campanha partiu do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, por conta de muitos casos que chegam, até o Conselho de Direitos, de maus tratos, de abuso, violência psicológica, entre tantos outros problemas que essas crianças enfrentam. E, infelizmente, há o silêncio, e a invisibilidade, Então, essas crianças geralmente, infelizmente, 70% dos casos de abuso sexual ocorre dentro de casa. Então, essa campanha vem para que a gente possa estar fazendo um trabalho grande na cidade, para que a gente consiga ensinar essas crianças, essas famílias que estão próximas a ajudar e proteger essas crianças, E nós entendemos que, infelizmente, é um tabu, As pessoas não querem falar muito, porque principalmente esses abusadores são os pais, os padrastos, os avós, os tios ou amigos de confiança. Eu estive vendo, nessa semana mesmo, todos, vimos a prisão do piloto da TAM, que ele já há 8 anos praticava isso, só que só agora, foi descoberto. Então, assim, é algo que a gente precisa, Leis existem, mas a gente precisa, a gente tem que falar, tem que dar voz, Ontem mesmo, se eu não me engano, em Ribeirão Preto, uma mãe de 22 anos e o padrasto de 23 estupravam a própria filha dessa mulher, de 3 anos. Então, essa moça tinha um companheiro extraconjugal e ele viu o celular dela. E daí ele viu esses abusos cometidos contra a própria filha de 3 anos. E ele foi direto para a delegacia fazer essa denúncia. Ontem mesmo estava em todos os jornais ela sendo presa, arrependida, e ainda tinha um filhinho de 4 meses. Então, dopavam essa criança e praticavam abusos sexuais. Então, assim, tá dentro de casa. Então, a gente tem que falar que é importante. E também em Goiás, se eu não me engano, um amigo da família estava participando de um churrasco e pediu para ir ao banheiro dentro de casa. E daí tinha 2 criancinhas assistindo TV e ele se aproveitou da situação que todos os adultos estavam, no churrasco e abusou dessas 2 crianças pequenas que estavam assistindo desenho, Então a mãe achou que essas crianças estivessem protegidas na sala, Ali, quietinhas, assistindo um filminho. E no fim, esse abusador pediu para ir ao banheiro e ele abusou de 2 crianças. Quer dizer, imagina, desculpa te interromper, doutora. Imagina desculpa. A pessoa imaginar que está num churrasco na família, dentro de casa, e que entre os convidados, esse parente ou não, tem um abusador. E isso, infelizmente, é uma realidade. E é mais comum do que a gente pensa. E quem são essas pessoas que estão convivendo entre nós, Que ninguém consegue, não está escrito na testa. Esse aqui é um abusador. E isso está acontecendo muito, Exatamente. Então, assim, as famílias têm que ficarem atentas. Quem entra na sua casa, a criança não pode ficar sem um adulto sempre assim, vigilante, a criança tá lá, deixa eu ver quem tá. Eu te acompanho, o banheiro é aqui. Então, assim, como você mesmo nos trouxe, acima de qualquer suspeita, não vem escrito, não vem ali com o tridente, então, assim, são pessoas próximas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado
e infelizmente às vezes está dentro da própria família. Quando a gente pensa em violência contra a mulher, até fora do ar a senhora falou que existe muitas advogadas, advogados que podem fazer a defesa da mulher, né? Uma pessoa adulta, uma mulher, ela tem condição de procurar ajuda, mas no caso de uma criança, às vezes, né, nos casos que a gente está acostumado a ver relatos, o abusador ele incute o medo na criança, né? Ela não pode contar para o papai, para a mamãe. Como é que faz? Como é que a gente pode trazer luz a isso? Como é que a OAB consegue ajudar crianças, né? Como é que uma criança vai chegar até a doutora para pedir ajuda? Então, assim, é uma coisa muito delicada. Quais orientações a gente pode passar para que isso possa ser evitado, doutora? Porque eu não sei nem como fazer aqui, não dá para imaginar. Primeiro que quando a gente traz esse tipo de relato, como a senhora trouxe, é dolorido de ouvir. Então, acho que isso as pessoas evitam de comentar, de falar sobre isso. Não sei se eu sou uma exceção, mas é dolorido de ouvir isso. É muito. Dói, né? De saber que crianças são abusadas. E daí parece que não fala, também parece que não está acontecendo. Como é que a gente pode mudar tudo isso? De forma preventiva. Nas escolas, começarem a ter... bom, a gente precisa de política pública, né? Para que a gente coloque, como da mesma forma que existe hoje, né? Lei Maria da Penha vai à escola todo ano, né? No mês de agosto. Esse trabalho atualmente tem sido feito pela OSC Renascer e foi incluso uma lei municipal que as escolas municipais todo mês de agosto vai trabalhar nas escolas. Então, esse ano foi atendido escolas municipais e estaduais. Então, da mesma forma, do abuso, tem um projeto aqui, o Nutras, que ele fez uma parceria com as unidades básicas de saúde de família e também com a Unesp. Então, estudantes da Unesp vão até esses locais, né? Nesse caso, foi até o Nutras, né? Em especial, e deu palestra para as criancinhas de 4 a 6 anos de uma forma, de 6 a 8 de outra. Então, ensinando essas crianças a reconhecerem um abuso. Porque o abusador chega lá brincando, sempre quer ser próximo, amigo daquela criancinha. Então, assim, de forma preventiva, para a criança chegar na escola e falar: olha, o tio colocou a mão naquele lugar que eu aprendi aqui na escola que não pode. Porque daí essa escola, essa entidade que faz trabalho com criança, vai chamar o conselho tutelar, vai fazer a denúncia na delegacia e daí vai ser descoberto. Então a gente precisa de algo preventivo, uma educação preventiva, de acordo com a faixa etária, é claro. E também os pais começam a falar: ai, a pepequinha, ai, o pipizinho, tudo bonitinho. Então, esses abusadores se aproveitam dessas situações. Então, tem que dar a nomenclatura correta, né? Vagina, pênis, ânus, sabe? Então, para essa criança saber identificar que não pode ser tocado e que isso não é... Senão o abusador vai chegar: ai, deixa eu ver essa pepequinha. E brincadeira, né? De ficar cheirando: ai, deixa eu cheirar, vamos brincar? Cosquinha, sabe? Não ter fim essa cosquinha. A criança fala: para, não é não. Então os pais também dentro de casa ensinar que não é não, para, sabe assim? Então precisa de forma preventiva ensinar essas crianças a identificar quando elas estão sendo abusadas. E infelizmente tem muitos pais que ficam beijando na boca, a mãe acha legal o pai tomar banho com a criança ou com o padrasto, né? Porque às vezes, infelizmente, há muitas pessoas que, né, o casamento não deu certo e quer pôr, né, no lugar do pai outro homem como figura paterna. O pai sempre vai ser aquele, né? Então, colocando, deixa que essa criança tenha essa intimidade maior. Então, sentar no colinho toda hora, carícias, sabe assim? Não pode, sabe assim? Então, infelizmente... Às vezes nem o próprio pai é 100% seguro, né? Exatamente, quer dizer, o pai não é também 100% seguro, porque o maior número de abusadores são os pais, os padrastos, né? Daí depois vem os tios, os avós e pessoas de confiança. Então o pai não é. Então se o pai, que, né, próprio sangue, abusa de um filho, imagine um padrasto, né? Então é algo pra gente refletir. Claro que não, a gente espera que não, porque tem muitos homens dignos, decentes, respeitosos, mas também a gente sempre tem que ficar atento, até porque tem mãe, né? Como esse caso que eu disse, a mãe filmava a filhinha de 3 anos sendo abusada pelo novo companheiro, que era o padrasto. Então a gente tem que ficar
muito atento, não pode fechar os olhos, né? Isso, infelizmente, é um tabu. Infelizmente, as famílias não querem ouvir. Eu falo para muitas crianças, né? Assim, né? Eu falo para crianças estranhas, não deixe ninguém pôr a mão nas suas partes íntimas. E, infelizmente, eu falei para a filha de uma amiga e ela não gostou, porque ela estava num novo relacionamento e ela achou que isso fosse algo pessoal, não viu como algo que eu divulgo, que eu falo. Então, assim, é um tabu, tá contra mim, não gosta do meu novo namorado, do meu novo relacionamento, mas não. Tá insinuando alguma coisa? Exato, tá insinuando. E isso causou um afastamento de amizade por conta disso. Então, assim, é triste, porque é um problema, né? Agora, a gente tá falando dessa questão, e a questão virtual também, que a gente abordou a semana passada e algumas outras vezes, com relação à criança, achando que está conversando, a criança, o adolescente, achando que está conversando com um coleguinha do outro lado e na verdade é um adulto, né? Normalmente aliciando para conseguir foto, vídeo. E talvez até marcar um encontro futuro, que, como já aconteceu, né? Também nessa infância protegida existe essa abrangência também para esses abusadores virtuais? Desculpa, Márcio, mas em relação ao quê, por exemplo? Uma abordagem específica? Específica, de repente assim, olha, no vídeo os abusadores, a gente já deu a notícia aqui, de repente ele pede para a criança começar a mostrar uma parte íntima num vídeo. É um abusador que está numa rede social que às vezes o pai nem sabe, os pais não sabem que o filho está participando, achando que está conversando com uma coleguinha do outro lado. Exato, e infelizmente, assim, os pais precisam estarem atentos, tudo é atenção dos pais. O que acontece? Às vezes o pai trabalha demais, daí chega em casa cansado, dá ali o celular pro filho. E, infelizmente, não sei se vocês reparam, mas eu vou nos restaurantes e eu sempre vejo os pais almoçando, conversando e a criança ali no celular, né? E muitas vezes, principalmente dependendo da idade, 12, 13, eles não estão lá na sala com os pais, que os pais podem dar uma olhadinha, né? Eles já estão lá no quarto. E, infelizmente, esses abusadores, o que eles fazem? Criam um nome fictício, às vezes se passam por meninas, né? Que é uma coleguinha também. Então, hoje há alguns aplicativos que os pais controlam todos os aplicativos que esse filho pode baixar ou não. Depois posso até passar, não trouxe agora, né? É alternativo do próprio celular. Exatamente. Então a mãe vê, passou 2 horas nesse aplicativo, ela pode nem deixar esse Roblox, né, ativo, essa criança não conseguir baixar. Então, assim, e pelo que eu andei estudando, né, essas pessoas que, né, esses pedófilos, né, desse Roblox, eles primeiro criam essa amizade, manda foto do teu pai, da tua mãe, e essa criança até esquece. E daí começa, olha, se você não me mandar foto, eu vou matar tua mãe e vou matar teu pai. E daí, mas você não conhece minha mãe? Daí ela não lembra que lá no comecinho ela mandou foto de quem é a mãe. Então ela tem foto de quem é a mãe, de quem é o pai. Então começa a ficar intimidado. E esses dias conversando com uma pessoa que infelizmente disse que foi abusada do padrasto. E o que ela me disse? Que ela era a filhinha mais nova, né? Da mãe, que era uma mãe com 3 filhos, do primeiro relacionamento, já tinha só 26 anos, porque ela teve o primeiro filho com 14 e 15. E daí achou um padrasto que elas alugaram uma casa ao lado, esse cara era divorciado, e daí falou, nossa, numa casona, 5 quartos, né? Então a mãe foi morar com esse homem. E daí essa menina diz que o pai sempre diz, eu te amo, eu te amo. Daí chegou uma hora, quando ela tinha 12, 13 anos, que ele falou, mas você não disse que sempre me amava? E punha a mão no joelhinho dela e falou, mas você tem medo do quê? De engravidar? Eu sou operado. Enquanto a mãe saía e trabalhava. E ela tinha medo do quê? Da irmã que já estava fazendo faculdade, que é a irmã mais velha, de perder essa oportunidade de estudar. A mãe de faltar comida, porque eles viviam numa situação precária, que primeiro moravam no sítio. Então, faltar alimento, e agora eles tinham escola, tinham carro. Então, olha só, né? Essa dependência emocional. Vou destruir a minha família, né? Então, a gente tem que ver que trabalha muito essa parte psicológica. Então, a gente tem que ensinar essas crianças que a responsabilidade, né? Elas não têm responsabilidade pela vida do irmãozinho. Se vai faltar comida, há um jeito, há a possibilidade, né? A gente tem a serviço de assistência social, cesta básica, não, sabe assim, então essa criança fica pressionada a ser a salvadora daquela família, que não existe, né, de fato.
Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, a educação é a base, é o principal. E a educação não em casa, tem que ser na escola. Porque se a gente for pensar que o abusador está dentro de casa, é óbvio que ele não vai deixar, né, num lar em que haja um abusador, ele não vai deixar que a educação chegue até seu filho. Então, a escola é a base fundamental. Eu não sei se há esse tipo de abordagem em todas as escolas, se isso é uma prática comum, confesso que eu não sei. Acho difícil porque, como eu falei, é um tabu, é um assunto que dói da gente tratar, mas ele precisa ser tratado. E em Botucatu nós temos vários projetos sociais, né? Como é que está o contato com esses projetos, que também são fontes, né? Ali, dependendo do contato dos educadores que estão ali, nesses locais podem ser, às vezes até muito mais do que a escola, pode ser detectado algum problema. Como é que é esse contato com essas instituições? Então, realmente, né? Graças a Deus nós temos essas entidades que fazem um trabalho, né, social incrível na cidade, que é onde de fato a identificação primária acontece lá. E muitas dessas entidades a gente pode até estar propondo no CMDK, né? Porque hoje a gente a gestão está muito ativa nesse trabalho, nesse cuidado com essas crianças, tanto que nós solicitamos, né? E a Érica da Liga do Bem gentilmente nos atendeu essa solicitação de audiência pública, porque é necessário, a gente precisa de políticas públicas para isso. Então, assim, o CMDK, ele sempre está trabalhando as entidades, a gente sempre está visitando, vendo o que precisa, o que não, tanto que essa entidade que eu trouxe para você já faz esse trabalho, mas a gente pode ampliar, né, sendo do conselho, esse trabalho com essas entidades que atendem principalmente crianças carentes, né, de bairros mais distantes, no contraturno escolar. Então, essa criança vai para a escola à tarde, de manhã está nessa entidade, né, ou o contrário, né, às vezes essa criança está de manhã na escola e vai no período da tarde para essas instituições, quer dizer, estão longe das ruas, longe das drogas. Só que o problema maior, né, da infância protegida é que quando a gente vê, passeia na rua com nossos filhos, né, a gente vê uma pessoa estranha, a gente já automaticamente protege. E o abusador, o pedófilo, infelizmente está próximo. Então, nosso problema maior é isso. Então, é fácil a gente proteger de um estranho. Difícil a gente proteger de uma pessoa conhecida. Por isso que a gente precisa ter esse trabalho de informação. E aqui, infelizmente, né, você me perguntou, as entidades, às vezes ela identifica ali que aquela criança pode estar sendo vítima. E daí, o abusador já muda de entidade. Daí a entidade avisa a outra, olha, essa criança mudou, fique atento. E daí quando a outra identifica ou fica mais atento em cima dessa criança que pode estar sendo abusada, às vezes essa pessoa muda de cidade, entendeu? Então, é difícil a gente conseguir esse rastreamento. Então, antes de chegar até as autoridades, às vezes essa criança já sumiu do foco de atenção que poderia, né, salvá-la, né, por esse abusador na cadeia. Então, a gente ainda tem mais esse empecilho, entendeu? Então, a escola às vezes, né, não identificou, mas, né, falando dessas instituições que trabalham no contraturno com essas crianças, ela identifica. Não consigo mais vir aqui, mudei de casa. Então ela vai para outra. Daí algumas entidades comunicam, porque o trabalho é muito grande, né? Mas e se não comunicar? Mas daí a hora que comunica, começa a ficar mais atento àquela criancinha, aí muda de cidade, né? Agora, doutora, essa campanha vai ter também fotos, né, na Pinacoteca, ali no jardim, no entorno da Pinacoteca. Sim. A participação da fotógrafa Malu Ornelas também, que abraçou a causa. Fale como é que vai ser essa campanha, quando que efetivamente ela começa? Essa campanha começa, dia 26, agora de fevereiro, nós teremos uma audiência pública, né, para tratar do assunto, né, pensando em políticas públicas para que a gente possa amenizar, né? Porque solucionar ainda seria muito, né? Mas que um dia possamos, claro, solucionar. E depois, no dia 28, essas fotos estarão expostas na Pinacoteca, né? Fórum das Artes, né? Falando, né? De dados, né? De alguns dados, mas assim, mais voltado para o que a criança merece. Ser feliz, brincar, estudar, né? A gente não vai fazer algo que ali causa impacto, né? Às vezes um homem agarrando uma criança, né? Não, a gente vai fazer que a infância protegida é uma infância saudável,
né? Então, aí começa dia 28 de fevereiro e vai até dia 31 de maio, né? Esse período é abrangente também, né, da declaração de imposto de renda, para que, né, às vezes as pessoas não sabem, mas 3% do valor que poderia ser pode ser destinado para entidades, né, para o fundo da criança e do adolescente do nosso município. Em vez de ir para a União e se perder, né, porque daí a gente não sabe para onde vai, esse valor seria destinado ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e para que essas entidades possam continuar trabalhando e ajudando, protegendo nossas crianças. Queria até colocar algo importante, né, que as escolas, né, quando contratam professores, que também eu vi professores sendo presos, que abusava de crianças de 8 a 15 anos. Então, sempre essas escolas, né, pedir os antecedentes criminais desse professor antes de contratá-lo, né, que é uma medida também importante, porque estão próximos, então sempre estão próximos. Então a gente tem que ter esse olhar cuidadoso também, quem está sendo contratado, às vezes uma babá, às vezes um professor de artes marciais também foi preso esses dias, abusava de crianças de 12 a 18 anos, e na página dele, trabalho com crianças, adoro, e no fim era o abusador, né? É uma relação de confiança. Então, Márcia, a gente sempre fica atento com quem está contratando, quem está na nossa casa. Lembrar também, não só da violência sexual, mas dos maus tratos. E, infelizmente, daí é o lado oposto. Quem mais maltrata a criança é a mãe, é a mulher, é a madrasta. Então, assim, a maioria dos casos de maus tratos, quem comete são as mulheres e principalmente mães. Então é outro dado muito importante, né? Porque a gente fala de violência, focamos um pouco na sexual, que é a mais triste, né? Mas existe muitos maus tratos, belisco, deixar a criança tomando banho em água fria em tempo de inverno, sabe, como madrastas fazendo isso, sabe, assim? Castigo, né? Exato. E aqui em Botucatu, graças a Deus, nós temos a escuta, né? A sala de escuta. 700 crianças foram para essa sala de escuta no ano passado. É um dado que é trazido ao conselho, né? Conselho municipal. Só que essa criança, após a escuta, a gente precisa dar continuidade, porque a criança, quando vai lá e expõe o que está sendo, né, o que está acontecendo com ela, ela fala: me ouviram. Só que ela espera uma proteção. E aí, né? Quantos desses processos que vão para a escuta efetivamente são dado continuidade? Nós, infelizmente, não temos esse relatório. Quantos processos são arquivados? Quantos foram em frente? Então, a criança, que adianta falar, né? Se não vai ser tomada nenhuma providência posterior a isso. Então, nós temos a escuta, nós temos o problema, mas nós precisamos também do judiciário, né? Atuante, efetivo, para que esses dados sejam, de fato, essas pessoas sejam punidas, né? Então é um trabalho de rede, é a rede de apoio. É a assistência social, é o CREAS, é o Conselho Tutelar, é o Ministério Público, é o Judiciário, para que seja dada uma solução efetiva. A gente se lembrou ano passado, quando aquele influenciador digital Felca, né, acabou fazendo uma denúncia e que a coisa aconteceu muito rapidamente. Quando eu falo aconteceu, o Congresso Nacional propondo mudanças, inclusive uma maior severidade nas leis de proteção às crianças, né? Então precisou um influenciador fazer uma divulgação a respeito de um abusador que mantinha a criança na casa, inclusive, né? Que também toda era uma rede na internet. também era um influenciador digital que atraía as crianças e tudo mais, e foi muito rapidinho. Então é um tema chocante, é um tema que mexe com a população, com os pais, com os avós e tudo mais, mas é um tema que tem que ser tratado, né, doutora? Tem que ser tratado. E também essa responsabilidade, né? A gente vê muito que os abusadores, né? Às vezes estão em praias, às vezes estão em clubes, e eles ficam lá com o celular fingindo que tá fazendo selfie, né? E não, eles estão filmando crianças, né? Então, tomar cuidado com os pais que às vezes vão pra praia, gostam de deixar que essa criancinha só, né, meninas, na parte de baixo e a parte de cima sem. Então, esses abusadores, eles fazem vídeo dessas crianças e vendem, né? Vendem nas redes sociais. Então, tomar cuidado
com essa exposição dessas crianças toda hora no Instagram, né? Às vezes deixa compartilhado ali no principais amigos, né? Não compartilha com todo mundo que você nem sabe quem é, porque a gente às vezes mostra lá 1.000, 2.000, 6.000 amigos, mas quantos daqueles de fato são seus amigos, né? A gente não sabe quantas pessoas estranhas te seguem, né? Então toma cuidado, protege as partes íntimas das crianças, né? Quando tiver, mesmo em casa, né? Festa de churrasco, daí põe lá a filhinha, acha bonito, né? Liberdade, sim, mas saiba onde você tá compartilhando essas fotos, sabe? Porque eles se aproveitam disso, né? Então realmente o Felcas, né? Falando até de que era algo da mídia, né? Então assim, ele foi muito corajoso, né? De estar expondo, né? E ainda bem que foi preso, porque assim, muitas das vezes, o que a gente ouve? Há uma denúncia, começa a investigação e às vezes quando de fato essa denúncia vai para frente, essa pessoa já nem tá lá, né? Eu soube, infelizmente, de alguém que foi de 2017, souberam, né, que ele abusava das sobrinhas, né, por parte da mulher. A mulher pegava os sobrinhos, levava para casa dela e daí o marido dela abusava dessas crianças. Daí um dia a avó descobriu, fez essa denúncia. O que aconteceu? Foi em 2017. Só em 2019 ele foi preso. Né? Agora ele está numa cadeia, mas assim, 2 anos depois. Mas quando, de fato, foi expedido o mandado de prisão, ele já estava cada hora na casa de um parente. Então, por sorte, acharam, porque ele ainda tinha o contato com a mãe. Que até hoje a mãe fala, imagina, né? Coitado, ele tá lá naquele lugar, nem pronuncia que é na prisão, vai visitar o filho, entendeu? Porque ela acha que não, ele foi preso, ele é um coitado. Então, há essa proteção também familiar, de não querer aceitar que o filho foi um abusador e abusou dos próprios sobrinhos, né? Que essa irmã da tia levava para casa. Essa audiência pública acontece, então, dia 26 de fevereiro. Toda a população Toda a população está convidada, vai ser na Câmara Municipal. Exato. Esse é um detalhe, inclusive, 19 horas. Esse é um detalhe também, Márcio, que a gente sempre cobra que a Câmara Municipal tenha políticas nesse sentido. Que ela seja realmente protagonista nos debates principais. Então, agora é uma oportunidade de quem puder participar, né? Quem tem interesse, quem tem ideia, quem quer contribuir com isso, às 19 horas, dia 26 de fevereiro, uma quinta-feira, todo mundo participar, lotar a Câmara, né? Porque não adianta a gente cobrar a Câmara fazer as coisas, depois ninguém ir também, não adianta nada. Verdade. Então fica aí reforçado o convite para quem puder participar. Doutora Jerusa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, parabéns pelo trabalho e conte com a gente, no sentido de divulgar a sequência de tudo isso, viu? Certo, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando um assunto tão importante e, né, essa sensibilidade de vocês, né, estarem nos ouvindo, né, nos auxiliando nessa divulgação, né, tanto da campanha e quanto do que dá para ser feito de forma preventiva, que essas famílias que ouviram hoje a reportagem fiquem mais atentos, sabe? Então agradeço muito essa oportunidade. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.